Pessoal. Estava lendo sobre games e percebi que todo aquele meu desafio com as crianças lá em casa de ajudá-los a controlar o tempo, diminuir o tempo com game, tem um fundamento. Na medida que eu li que uma pessoa de 21 anos pode ter jogado 10 mil horas. Isso é uma pesquisa americana. E a pessoa que escreveu isso disse o seguinte, que quem joga para valer mesmo não tem tempo de responder pesquisa. E, bom, segundo essa pesquisa também, diz que 10 mil horas são as horas que alguém gasta para fazer o ensino médio nos Estados Unidos. Então, você vai encontrar mais gente que teve, né, jogando algum desses jogos aqui que a gente ouviu, do que estudando. Bom, aqui no Brasil vai ser muito mais fácil, né, já que o nosso ensino médio ele tem menos horas, né? Vai ser muito mais fácil ultrapassar isso. Então, provavelmente você que está aqui jogou mais do que estudou. Né, aqueles que estão aqui, tem alguns que têm certeza disso, né? Eu joguei mais do que estudei. E alguns jogaram enquanto estudavam. E alguns jogam enquanto estão aqui, talvez. Talvez você não resistiu e abriu ali e deu aquela mexida no Candy Crush, sei lá, você fez aquele jogo que você está... Né? Candy Crush é jogo de quem não é jogador, né? É outro jogo, né? Bom, eu acho que Candy Crush é jogo de quem jogou Street Fighter na década de 90. Né? Eu. Aí a gente vai falar qual fase que você está, né? E a gente começa daqui a pouco a levantar aqui e falar que fase que você está, que é para dar graça. Não, estou na fase 1000 e não sei quanto, na fase 900. E a gente vai começar a falar em que fase você está, porque tem graça também você discutir sobre isso, né? Uma outra coisa que essa pesquisa dizia, que 5 milhões de americanos jogam 40 horas semanais. 40 horas semanais? Eu fiquei pensando, quanto tempo, né? Será que esse cara não trabalha, ou ele trabalha e joga, ele não dorme? Eu fiz umas contas aqui, eu falei, alguma coisa ele não está vivendo, ou viver para ele é isso. Né? O legal de viver é viver nesse outro mundo, viver no game. Bom, gente, a gente fica falando sobre liberdade e fantasia de liberdade, a liberdade fantasiada, a gente fica falando de destino e livre-arbítrio, será que a gente muda ou não muda as coisas através das nossas ações? Será que a gente tem mesmo liberdade ou isso é uma impressão que a gente tem? O destino já está traçado e a gente vai... Se a gente começa a olhar para fazer os paralelos aqui com o game e com a vida, a gente começa a entrar nesse campo onde, né, a gente ouviu agora, né, o Dre falando que a gente... É melhor pensar que na vida a gente tem livre-arbítrio, porque no game não tem. Bom, ia ser muito legal se a gente pensasse que alguns jogos seriam mais simples, né? Se a vida fosse 2D, era só ir para frente. Né? Era mais fácil. Os jogos 2D eram muito mais fáceis. Eu ia para frente, e aí, assim, se você caísse no buraco, o que você fazia? Continue. E continue eternamente. Depois você decorava onde estava o buraco, você não caía mais. Você sabia que tinha que apertar 2x, você sabia, você ia, né? E apesar que eu tinha alguns amigos que eles não... Engraçado, né? Você não tinha amigo que não conseguia passar da primeira fase? Nunca. Ele tem uns que quando você salvava, ele conseguiu passar da primeira fase. Eu não sei por que alguns eram mais devagar. Ou são mais devagar, né? Mas eu me lembro, eu fico pensando se a vida fosse assim, nesses jogos onde o gráfico era mais simples, né? Parecia que seria mais fácil, porque a gente olha para o gráfico mais complicado e você vê que um jogo 3D, ele tá com muita opção, a vida parece um jogo desse, onde tem mais opção. E aí você ficou pensando nisso, você falou, mas eu acho que a gente está dentro de um jogo. Hoje você começou a pensar isso. Se você está jogando um desses jogos mais novos agora, dessa década, você fala, eu acho que parece mais com a vida. Aí a gente recebeu o Dre aqui para tirar essa ilusão de você e está tudo traçado dentro do jogo.
Bom, eu não sei como é que se dá isso aí, né? Porque você veio aqui pensando agora, o teólogo vai falar e vai dizer que dar uma resposta poderosa sobre livre-arbítrio. Eu vou sair daqui e vou procurar a gravação na internet e vou mostrar para minha mãe. Ele vai dar uma super resposta, eu vou decorar essa resposta e vou falar para todos os meus amigos. Bom, gente, eu vou dar uma resposta, é o seguinte, sobre livre-arbítrio. Deus é todo-poderoso, soberano, sobre tudo. Ele consegue conjugar de um jeito maravilhoso a nossa liberdade com a soberania dele. É de um jeito tão poderoso que, assim, você tem toda a liberdade lidando com um Deus todo-poderoso. Então, como que funciona isso? É uma conexão poderosa entre um ser completamente responsável, eu e você, lidando com um Deus completamente poderoso. Não vai dar para decorar tão rápido, né? E aí vai dar para a gente ficar pensando um tempão sobre isso. Mas eu tinha que falar uma palavra sobre livre-arbítrio, já que a gente tinha que falar. O cara veio aqui, o Dre veio e falou sobre game, eu tinha que falar sobre livre-arbítrio. Alguma coisa para ajudar a gente a considerar isso. Mas a gente gostaria, quando a gente olha para a vida, e a gente tem que pensar na prática da vida no dia a dia, para algumas coisas, a gente queria reiniciar. A gente queria começar de novo. E algumas coisas a gente queria começar de novo do ponto onde a gente parou. Outras a gente queria começar de novo do zero. Algumas histórias que você viveu, você queria reiniciar com tudo zerado. Bom, eu tenho histórias assim, eu queria reiniciar zerado. Aquelas histórias que você fala assim, eu não repetiria isso de forma alguma, eu não queria viver isso de novo. Ou, por outro lado, você tem aquela história que você viveria de novo se pudesse, e se pudesse, ficaria preso nela para sempre. Não é aquela história que foi muito legal e que acabou cedo. Aquela história que você não queria sair dela. É como aquele jogo que, quando você ficou ouvindo aqui, você começou a lembrar dos jogos que você jogava, o GTA, o Street Fighter, o Mortal Kombat, o Final Fantasy, e você queria ficar só jogando ele. Né? Ia ser bom como né, a única preocupação era a sobremesa, a única preocupação era qual o momento que eu vou pegar e vou voltar a jogar e ficar jogando sem ninguém me dizer que eu tenho que colocar o lixo para fora. Bom, gente, o lance do jogo é que para vencer, a gente não é só você saber jogar. Para vencer, seja a máquina ou hoje outros players, você não é só um bom personagem ou você saber jogar. Tem mais coisas que você precisa saber, né? Tem umas outras coisas que você tem que ficar atento, que se você não ficar atento, você vai perder. E se você já tentou jogar online, você sabe que você entra lá e começa a jogar com um cara que sabe muito mais que você fica bravo, porque o cara começa a te xingar e fala, joga direito e tal, você não sabe nada, você é mau prego, e aí você vai ficando chateado e acaba saindo de lá. Então, você tem que ser um bom jogador, e a vida é mais ou menos isso, a gente começa a entrar num campo onde parece que tem que ter experiência mesmo sem ter tido, e como é que você ganha experiência? Bom, o problema, gente, é que a gente tem algumas questões espirituais que a gente precisa lidar nessa vida. A vida, então, quando a gente está considerando os games, em algumas situações não importa o caminho, né? Você viu ali, tinha 2 caminhos que você podia fazer no último slide. Aí você faz a escolha, né? Alguns já escolheram de cara. No último slide, o que escolhe? Tem alguns caminhos que você sabe que você tem que ir. Agora, para as questões espirituais, tem alguns caminhos que você fica confuso, né? Parece que todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Eu posso pegar qualquer caminho pode me levar para qualquer lugar. E quando a gente começa a falar disso, aqui nós estamos falando de espiritualidade na perspectiva da caminhada com Jesus. E Jesus diz em João 16:33, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala Jesus venceu, a gente está no contexto de games, Jesus venceu sem Game Shark. Tá? Então, você estava pensando que ele, né, não, ele tinha Deus era pai e tal, não. Ele era 100% homem, ele venceu a parada, ele venceu o mundo dele, venceu todas as lutas, ele encarou todas as dificuldades, ele encarou as dificuldades que a gente está encarando, e ele falou, você vai passar por umas dificuldades, e você vai ter
aflições e desafios, mas acredita em mim, eu venci. Vem comigo, né? Em outras palavras, vem comigo. Os jogos têm chamado a gente para abstração, ou têm chamado a gente para distração. E alguns preferiam ficar distraído do que encarar a vida para valer. Preferia ficar naquele jogo onde você salva a princesa, você mata o zumbi, você mata o alienígena, você vence teu inimigo. Mas, no final das contas, no final desse jogo tem só uma quantidade de pontos. Na vida real, você é chamado para salvar pessoas de verdade, que estão sofrendo, e agora chamando aquilo que a Glocal também faz, né? Preocupada com a transformação social da nossa cidade. Então, quando é chamado para esses desafios, né? Onde tem a ver com esse mundo real, e a gente também é chamado para viver isso aí. E com Jesus a gente é chamado para viver o mundo real e vencer batalhas reais, onde mulheres são empoderadas de verdade, onde as crianças podem finalmente ter aquela educação que elas não tiveram, onde as pessoas que estão empobrecidas ou destruídas por algum tipo de vício que ela tem e ela não consegue se libertar, a gente consegue ser essa luz que a pessoa precisa. Lembra que luz, quando a gente está falando na Bíblia, é um sentido figurado, né? A luz que é Jesus brilha em nós, nós somos a luz para alguém. E é nesse sentido, então, quando a gente olha para Jesus falando assim, eu venci o mundo, ele está dizendo, ajuda alguém a vencer. Ajuda alguém a vencer. Tem alguém com quem você está se relacionando, com quem está perto de você, que você pode ajudar. Eu sei que era mais fácil viver como personagem, mas era mais fácil você viver como aquele personagem que você escolhe. Eu sei que era mais fácil, que parece mais fácil, mas olha só, Deus não trabalha com personagens, Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha com você. Jesus não era um personagem, era uma pessoa. E ele venceu o mundo para que nós também pudéssemos vencer. E a gente pudesse ajudar as pessoas a vencerem as suas batalhas reais. Né? A gente não, ao jogar, a gente quer vencer aquela batalha épica, a gente quer reviver aquela guerra, a gente quer reviver aquela luta, mas tem batalhas reais e você e eu podemos ajudar as pessoas a vencer batalhas reais. E talvez eu e você tenhamos batalhas reais na nossa vida. Tenhamos batalhas reais que a gente pode vencer. Jesus fala, eu venci o mundo, vem comigo para você vencer também. E, nesse sentido, então, você está com a ficha na sua mão, o joystick na sua mão, o teclado na sua mão, o CD na sua mão, o console na sua mão. Você pode decidir. Decidir que dá para encarar essa aflição aí, essa angústia aí, e você consegue vencer. Dá para você encarar essa luta, dá para você ajudar alguém a encarar a luta da vida, encarar o sofrimento da vida, encarar o sofrimento de hoje. Coisa simples. Lembrei de uma história do meu irmão, história da vida real. Meu irmão, ele é gerente de um dos projetos do Expresso Ação, chama Vida em Jogo. E esse projeto, né, tem Vida em Jogo, cabe hoje, né? Vida em Jogo é o nome desse projeto que trabalha basicamente e principalmente com esportes, lá perto do Terminal João Dias, na Zona Sul. E uma das coisas que aconteceu, eles descobriram que um menino estava passando por uma situação difícil e eles foram visitar esse menino. Chegaram na casa dele que tinha um cômodo. E a mãe e o pai estavam no hospital, porque a mãe ia ter mais um filho. Mais de 5 é certeza, eu não vou falar o número aqui porque eu posso errar, mas era mais de 5. E eles chegaram, meu irmão e o treinador de futebol, o Márcio, eles chegaram nessa casa e eles estavam ao redor do fogão, fritando um bife. Todas as crianças ali em volta, na expectativa, né? Você sabe, né? Qual era o jogo, né? Se alguém distraísse, o bife sumia. E eles estavam ali em volta do fogão, fritando aquele bife. E na hora que eles chegaram, aí algumas crianças, eu fiquei imaginando a cara das crianças quando chegam 2 pessoas. Porque não sei se você sabe, mas quando chegam 2 pessoas, mesmo que você está numa situação de fome muito grande, você divide o que você tem. E era essa situação. Eles chegaram, mas só que eles estavam chegando para entregar uma cesta básica, uma caixa de leite e outras coisas lá, porque sabiam da necessidade daquela família. E na hora que eles chegaram, os meninos falaram, ô tio,
mais pequenininho. A gente está aqui fritando um bife. Você vai querer um pedaço? Ele estava muito animado, ele tinha certeza que ia sobrar para ele, né? Ele era um dos menores. Aí eles falaram, não, obrigado, uma situação daquelas de cortar o coração. Isso, mas a gente trouxe um presente para vocês. E aí, uma cesta básica, o leite, mais outras coisas que eles tinham juntado lá como doação. E ele falou que esse menininho pegou o litro de leite e ficou abraçado, agarrado, segurando, como se alguém fosse roubar dele. Ele ficou com medo, acho que era a única vez que ele podia dizer, né, eu tenho um leite completamente meu. E aí os nossos, na nossa reunião de gerentes de projeto, quando o Samuel contou essa história, a gente falou, mas isso não pode continuar desse jeito, né? A gente tem que resolver melhor essa situação, e a gente trabalha com desenvolvimento comunitário naquela região por causa disso. Mas estou falando disso, tem batalhas que a gente pode lutar, batalhas que você pode lutar, que a gente pode lutar de verdade. Nós escolhemos como local a gente lidar com isso, lidar com Jesus para lidar com as nossas angústias, porque tem angústia que está aqui dentro. Mas lidar através de Jesus, ele não faz uma parada aqui dentro para a gente ficar aqui, ficar bem, para a gente voltar para o nosso game. Né? Não que você não possa jogar, mas ele trabalha com a gente para a gente poder voltar para a vida e ajudar pessoas a lidarem com as suas batalhas reais. Como é o caso dessa família e de dezenas dessas famílias que estão aqui na nossa cidade. Então, o desafio é, você enfrenta a sua aflição com Jesus. E, através de Jesus, a gente pode ajudar as outras pessoas a vencerem as suas batalhas. Esse é o desafio que nós temos para você como local. Esse é o desafio que nós temos para você com Jesus. Mais desejo.